O último horizonte. Elias limpou o suor da testa com as costas da mão calejada. O sol de fim de tarde castigava a madeira envelhecida do rancho, mas ele tinha um trabalho a terminar. Estava concentrado em consertar uma rachadura estrutural perigosa na parede de pedra do celeiro. Com a precisão de quem conhece o valor do trabalho manual, ele costurava a fenda usando hastes de ferro de 5 milímetros e preenchia os espaços com uma mistura firme de argamassa na proporção 3:1. Era um homem meticuloso, forjado pela vida dura na fronteira. Viúvo há 5 anos, Elias dedicava sua vida a duas coisas: manter aquela terra produtiva e criar seus 3 filhos. O mais velho, um garoto enérgico que já aprendia a domar potros, e 2 meninas mais novas, que herdaram a inteligência afiada e o sorriso da mãe. A vida no vale era pacata, mas a tranquilidade no Velho Oeste é sempre uma promessa frágil. A sombra no vale. O conflito começou com a poeira levantada no horizonte. O barão do gado local, um homem implacável chamado Silas Vance, havia decidido que o vale inteiro deveria pertencer a ele. O rancho de Elias possuía um trunfo inestimável: o acesso direto ao lençol freático mais puro da região. Vance queria aquelas terras e não estava acostumado a ouvir a palavra não. A primeira investida de Vance não foi com armas, mas com intimidação. Seus capangas sabotaram os encanamentos de água que abasteciam os bebedouros do gado de Elias, forçando o vaqueiro a passar noites em claro refazendo as conexões e encurtando canos para garantir que os animais não morressem de sede. Elias sabia que aquilo era apenas um aviso. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. O clímax da tensão ocorreu quando Elias precisou ir à cidade para comprar suprimentos. O salão, geralmente um lugar de risadas ríspidas e tilintar de copos, silenciou quando ele empurrou as portas duplas. Encostado no balcão de mogno estava Collie, o capataz e principal executor de Vance. Ouvi dizer que sua terra está secando, Elias provocou Collie, cuspindo tabaco no assoalho de madeira. O Sr. Vance ainda está disposto a pagar uma miséria por ela. É melhor do que deixar seus 3 filhos famintos. A menção aos filhos fez o sangue de Elias ferver. O instinto de proteção falou mais alto do que a prudência. Chumbo e poeira. A briga não começou com um duelo ao sol, mas com um soco brutal. Elias avançou, acertando um golpe de direita pesado no maxilar de Collie, jogando o capataz contra uma mesa de pôquer que se estilhaçou em dezenas de pedaços. Imediatamente, 2 outros capangas de Vance sacaram seus revólveres, mas Elias era um veterano. Com um movimento rápido e fluido, ele rolou por trás de um barril de carvalho, sacando seu colte do coldre de couro gasto. O som dos disparos ensurdeceu os clientes do salão. A fumaça da pólvora misturou-se ao cheiro de uísque derramado. Elias não atirava para matar se não fosse necessário, ele atirava para desarmar. Um tiro certeiro estilhaçou a garrafa na mão de um dos capangas, enquanto outro disparo atingiu o ombro do segundo homem, que deixou a arma cair com um grito de dor. Collie, recuperando-se do soco, sacou sua arma, mas encontrou o cano do revólver de Elias apontado diretamente para o meio de sua testa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o som dos tiros. Diga ao Vance, a voz de Elias era baixa, mas cortava o ambiente como uma navalha, que a minha terra não está à venda. E se qualquer um de vocês se aproximar da minha família, eu não vou mirar no ombro. A paz reconquistada. O recado foi dado e, surpreendentemente, compreendido. Silas Vance, percebendo que o custo de tomar o rancho em sangue seria maior do que o lucro em água, recuou suas forças e voltou sua ganância para o leste. Elias cavalgou de volta para casa sob o céu estrelado. O vento frio da noite acalmou a adrenalina que ainda corria por suas veias. Ao avistar a fumaça saindo da chaminé de sua casa, sentiu um alívio profundo. Quando abriu a porta, encontrou seus 3 filhos adormecidos perto da lareira. Ele tirou o chapéu empoeirado e o pendurou no gancho de sempre. No dia seguinte, haveria mais cercas para consertar, mais gado para arrebanhar e o celeiro finalmente terminaria de ser reforçado. A vida no oeste era uma batalha diária entre a natureza, os homens e a própria vontade de sobreviver. Mas enquanto olhava para as brasas brilhantes, Elias sorriu. Aquela era a sua vida e a sua terra. O eco da traição.
A trégua com Silas Vance foi apenas a calmaria que precede o pior dos furacões. O outono chegou trazendo um frio prematuro e cortante, tingindo as folhas do vale de um vermelho sanguíneo. Elias acreditava ter garantido a segurança de seu lar, mas o destino joga com cartas marcadas na fronteira. A primeira grande decepção não veio de um inimigo declarado, mas de dentro de sua própria estrutura. Numa manhã cinzenta, Elias recebeu a visita de Lucas, irmão de sua falecida esposa. Lucas sempre foi um homem de espírito fraco, mas Elias o acolhia por respeito à memória da mãe de seus filhos. No entanto, o cunhado não trazia boas novas. Ele havia aceitado um cargo de agrimensor para a Companhia Ferroviária Transcontinental, a gigantesca corporação que acabará de comprar todas as terras de Silas Vance, incluindo os direitos de exploração do vale. Eles vão passar os trilhos por aqui, Elias, disse Lucas, sem conseguir olhar o vaqueiro nos olhos. Vance vendeu tudo. Ele sabia que não podia te vencer na bala, então te vendeu para o progresso. Se você não assinar a desapropriação, eles vão passar por cima de você. Eu mesmo assinei os relatórios dizendo que esta área é de utilidade pública. A revelação caiu como uma bigorna no peito de Elias. O homem que ele ajudara tantas vezes, o tio de seus filhos, havia mapeado e condenado o rancho da própria família em troca de um punhado de moedas de ouro da ferrovia. A dor da traição foi pior do que qualquer soco que Elias já levará no salão. Sem dizer uma palavra, ele apontou para a estrada, banindo o cunhado de suas terras para sempre. Garras na escuridão. Como se a ganância humana não bastasse, a natureza resolveu cobrar seu preço. O inverno desceu da cordilheira com uma violência esquecida pelos mais velhos. Uma nevasca terrível cobriu o vale, congelando o lençol freático e isolando o rancho. Com o frio extremo, os predadores da montanha, famintos e desesperados, desceram para as terras baixas. Na terceira noite de nevasca, o gado começou a mugir em pânico total. Elias acordou sobressaltado com o som de madeira estraçalhada. Armado com sua espingarda Winchester e uma lanterna a óleo, ele correu para o curral sob o vento uivante, seguido de perto por seu filho mais velho, que ignorou as ordens do pai para ficar dentro de casa. O cenário era de horror. Uma alcateia de lobos cinzentos, liderada por um macho alfa de proporções monstruosas e pelagem cicatrizada, havia invadido o confinamento. 3 novilhas já estavam caídas na neve avermelhada. O ataque. Antes que Elias pudesse erguer a espingarda, o lobo alfa saltou das sombras diretamente contra ele. A lanterna voou longe, apagando-se na neve. A luta pela vida. Elias usou o cano da Winchester para bloquear as mandíbulas do animal, que salivava de fúria. O peso do lobo o derrubou. Sentindo o hálito podre da fera a centímetros de seu rosto, Elias lutou com as forças que lhe restavam, mas a neve tirava sua aderência. O erro fatal. Vendo o pai em perigo, o jovem Benjamim avançou com uma faca de caça. Foi um erro movido pela coragem impensada. Um segundo lobo atingiu o garoto pelas costas. Elias ouviu o grito de dor do filho. O desespero paterno transformou-se em força sobre-humana. Ele conseguiu sacar sua faca de bota e cravá-la repetidas vezes no pescoço do alfa, que desabou sem vida. Livre do peso, Elias rolou e disparou a esmo contra o lobo que atacava seu filho. A alcateia, vendo o líder morto, recuou para a escuridão da floresta, deixando para trás um rastro de sangue e destruição. Elias arrastou Benjamim para dentro de casa. O garoto sangrava profusamente na perna esquerda, dilacerada pelas presas do predador. Sem médico num raio de 30 quilômetros devido à nevasca, Elias teve que usar seus conhecimentos rudimentares de primeiros socorros, cauterizou a ferida do filho com o ferro em brasa que usava para marcar o gado. Enquanto as duas filhas choravam abraçadas no canto do quarto. O grito de Benjamim ecoou pela noite fria, quebrando algo dentro de Elias que nunca mais seria consertado. O declínio e a revolta. As semanas seguintes foram um teste de sanidade. Benjamim sobreviveu, mas a infecção e a gravidade dos ferimentos o deixaram mancando gravemente. Para um jovem cujo maior orgulho era domar cavalos selvagens, perder a agilidade das pernas foi uma sentença de morte espiritual. O garoto mergulhou numa depressão profunda, culpando o pai por sua teimosia em não deixar aquelas terras malditas.
Por que estamos lutando por esse pedaço de pedra e poeira? Gritou Benjamin numa noite de discussão, batendo com a muleta de madeira no chão. A mamãe morreu aqui. Eu quase morri aqui. O tio Lucas estava certo, nós devíamos ter pego o dinheiro. A discórdia familiar corroía o rancho por dentro, enquanto a companhia ferroviária transcontinental apertava o cerco por fora. Com a conivência do xerife local, que agora recebia propina da empresa, os suprimentos de Elias foram bloqueados na cidade. Ninguém vendia sal, pólvora ou mantimentos para o velho teimoso do vale. Para piorar, a empresa enviou seu homem de limpeza, um mercenário de terno preto e olhos gélidos conhecido como Nathaniel Cross. Cross não era um capanga comum como Cole, ele era um estrategista militar reformado que usava o terror psicológico antes de queimar o pavio. O cerco final. Na primavera, quando a neve finalmente derreteu, o confronto final bateu à porta. Nathaniel Cross chegou ao rancho acompanhado por 10 homens fortemente armados e uma ordem de despejo federal assinada pelo juiz de circuito, um documento conseguido através das manobras técnicas e burocráticas de Lucas. Você tem até o pôr do sol, Elias, anunciou Cross, montado em um cavalo negro puro sangue. Se não sair, minhas ordens são para limpar o terreno. E limpar significa não deixar nada vivo. Elias olhou para trás. Suas duas filhas olhavam pela janela com os olhos arregalados de medo. Benjamin, sentado na varanda com a Winchester do pai no colo, tinha os olhos cheios de lágrimas de raiva e frustração. Elias percebeu que a linha entre a coragem e a obstinação cega havia se tornado tênue demais. Ele olhou para a parede do celeiro que havia costurado com tanto cuidado meses atrás. Aquilo não era apenas terra, era o túmulo de suas memórias. No entanto, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele caminhou até Cross, pegou o papel de despejo e o rasgou ao meio. Eu vou sair, disse Elias, com a voz rouca. Mas não porque vocês me venceram. Vou sair porque meus filhos valem mais do que o ouro que vocês vão arrancar desse chão. Mas fiquem sabendo, cada centavo que vocês lucrarem aqui terá o gosto do sangue que vocês derramaram. O recomeço nas cinzas. O drama terminou não com um banho de sangue, mas com a dolorosa rendição de um gigante. Elias carregou a carroça com o pouco que restava. Seus 3 filhos acomodaram-se entre os baús de roupas e as ferramentas de reparo. Enquanto a carroça se distanciava pelo caminho da colina, Nathaniel Cross ordenou que ateassem fogo ao celeiro e à casa principal para garantir que eles não voltassem. Elias não olhou para trás. Ele manteve os olhos fixos do horizonte à sua frente. Suas mãos, ainda calejadas, seguravam as rédeas com firmeza. A traição de Lucas os deixará sem lar, o ataque dos lobos deixará marcas físicas permanentes em seu filho, a ganância da ferrovia os expulsara de sua história. Mas enquanto cavalgavam em direção ao oeste desconhecido, Benjamin estendeu a mão e tocou o ombro do pai. O garoto entendeu, finalmente, que o rancho era apenas madeira e pedra. O verdadeiro legado do cowboy estava vivo, sentado no banco daquela carroça, pronto para reconstruir tudo de novo, em qualquer pedaço de terra onde a dignidade permitisse fincar estacas. A poeira de um novo chão. A viagem rumo ao oeste desconhecido durou meses, desgastando a madeira da carroça e a sola das botas, mas não o espírito da família. Eles finalmente encontraram um pedaço de terra esquecido nos limites territoriais do Oregon, um vale cortado por um riacho modesto, mas perene. Elias, aos 55 anos, sentia o peso de cada inverno em seus ossos. Seu corpo de 1,70 m, embora não fosse o mais alto da fronteira, carregava a força inabalável de um gigante forjado no trabalho árduo. Sem o luxo de construtores ou ferramentas novas, a reconstrução exigiu sangue e suor. Elias ensinou o filho Benjamim a improvisar, aproveitando sucata e velhas peças de metal. Juntos, restauraram um velho forno grelhador de ferro fundido que encontraram abandonado, garantindo que o pino de aterramento estivesse firme na terra úmida para evitar acidentes com as tempestades elétricas da região. Usando antigas hastes de ferro e uma mistura meticulosa de argamassa na proporção exata, eles ergueram as paredes de uma nova casa, pedra por pedra. O rancho não tinha a grandiosidade do antigo, mas tinha algo mais valioso: a paz.
O tempo e as sementes. Os anos passaram, transformando a dor da perda em cicatrizes silenciosas. As crianças amadureceram, moldadas pela crueza daquele novo mundo. Benjamin, apesar de sua perna arruinada pelos lobos, encontrou seu propósito. Incapaz de domar cavalos, ele domou o ferro. Tornou-se o ferreiro e o mecânico da pequena cidade que se formava a alguns quilômetros dali, consertando desde rodas de carroça até os delicados mecanismos de relógios de bolso e pequenos telégrafos que começavam a surgir. Ele casou-se com a filha do boticário local e logo o rancho de Elias encheu-se com o choro e o riso de dois netos pequenos. As duas filhas de Elias floresceram em mulheres de fibra. A mais velha, Sara, herdou a precisão do pai e tornou-se a professora do condado, casando-se com um jovem e honesto xerife da região. A caçula, Clara, a que possuía o sorriso idêntico ao da mãe, permaneceu no rancho. Ela assumiu a lida com o gado e as plantações. Clara casou-se com um colono sueco chamado Lars, um homem de ombros largos e coração gentil, que via nela a verdadeira alma daquela terra. A mesa de Elias estava novamente cheia. Havia fartura, havia respeito e, acima de tudo, havia família. Mas a fronteira é uma amante cruel, que costuma cobrar seus tributos nos momentos de maior felicidade. A sombra invisível. O golpe não veio na forma de barões do gado, mercenários de terno preto ou predadores da neve. Veio invisível, carregado pelas águas de uma enchente fora de época que contaminou os poços da região inferior do vale. A febre tifoide espalhou-se como fogo em palha seca. Quando Clara caiu de cama, suando frio e delirando de dor, o mundo de Elias parou. Os dias que se seguiram foram uma descida agonizante ao inferno. Lars cavalgou dia e noite em busca de médicos, enquanto Elias e Sara se revezavam na cabeceira de Clara, colocando panos úmidos em sua testa e sussurrando orações que pareciam se perder no vento seco que batia nas janelas. O declínio foi brutal e impiedoso. A mulher forte que domava bezerros e carregava sacos de grãos definhou diante dos olhos do pai. Em sua última noite, a tempestade lá fora refletia o desespero dentro da casa de pedra. Elias segurava a mão da filha, sentindo a vida esvair-se por entre seus calos. Cuide do Lars, pai, ela sussurrou, a voz não passando de um sopro rouco. E não deixe a terra secar. Quando o peito de Clara parou de subir e descer na madrugada fria, um silêncio absoluto e ensurdecedor tomou conta do quarto. Elias não gritou. Ele apenas abaixou a cabeça sobre a cama e chorou, um pranto silencioso e convulsivo que rasgava sua alma ao meio. Cinzas e lembranças. O luto cobriu o vale como uma mortalha cinzenta. O funeral de Clara foi realizado sob um carvalho centenário no topo da colina, de onde se podia ver toda a extensão do rancho. A chuva fina misturava-se às lágrimas de todos os presentes. Benjamin, apoiado pesadamente em sua muleta de madeira, abraçava sua própria esposa, os olhos vermelhos e distantes. Lars, o gigante sueco, estava de joelhos na lama, soluçando como uma criança. Elias jogou a primeira pá de terra sobre o caixão de pinho. Cada som da terra batendo na madeira era um eco de seu próprio coração se quebrando de uma forma que argamassa nenhuma, por mais perfeita que fosse, poderia consertar. Ele havia sobrevivido a tiroteios, traições, expropriações e ataques de feras. Havia protegido sua família com unhas e dentes, trocando sangue por segurança. Mas diante da morte silenciosa, o grande cowboy não passava de um homem impotente. A tragédia o envelheceu 10 anos em poucos dias. Ele passava as tardes sentado na varanda, olhando para a sepultura no alto da colina, conversando com o vento. O legado. Mas a promessa feita no leito de morte coava mais alto que a dor. A terra não podia secar. Movido por uma força ancestral, Elias levantou-se da cadeira de balanço. O luto nunca iria embora, ele se tornaria apenas um companheiro de caminhada. Lars continuou morando no rancho, tornando-se o filho que o destino lhe trouxera em meio à tragédia. Sara e o xerife os visitavam todos os domingos, e os filhos de Benjamin corriam pelo pátio, brincando de laçar galinhas e fingindo ser os heróis das lendas que o avô contava. Certa tarde de outono,
com o sol tingindo as nuvens de laranja e roxo, Elias observava o neto mais velho consertando a cerca de madeira com a mesma concentração e o mesmo jeito de franzir a testa que ele próprio tinha. O sangue continuava. A resiliência resistia. Ele puxou a aba do chapéu gasto para proteger os olhos do sol poente. Olhou para o carvalho na colina e sorriu levemente, um sorriso triste, mas em paz. As dores, as perdas, as vitórias e as lágrimas eram os tijolos daquela fundação. No fim das contas, a vida dele, com todos os seus dramas e glórias, era mais uma história narrada pelas vozes do tempo, destinada a ecoar para sempre na imensidão do oeste. O peso dos anos. 5 invernos rigorosos sopraram pelo Vale do Oregon, cobrindo o carvalho na colina de neve e derretendo-se em primaveras de reconstrução. Para a família de Elias, esses 5 anos não foram apenas a contagem do tempo, mas uma sucessão de marcos que consolidaram o sangue e o suor vertidos naquela terra. O rancho prosperou. Lars, o gigante sueco, honrou a memória de Clara transformando os campos de cultivo em uma referência para toda a região. O trigo ali crescia mais alto e dourado do que em qualquer outro canto do condado. Benjamin, cujas mãos agora moldavam o ferro com a maestria de um artista, expandiu sua oficina. Ele patenteou um novo modelo de arado mecânico, mais leve e resistente, que começou a ser exportado para outros territórios do oeste, levando o sobrenome da família gravado no metal de cada peça. Sarah, por sua vez, viu o condado crescer. A pequena escola de madeira que ela comandava tornou-se uma instituição de tijolos vermelhos, onde os filhos dos novos colonos aprendiam a ler. Seu marido, o xerife, foi condecorado por manter a paz nas fronteiras. E entre os passos firmes dos netos de Elias, o mais velho, aquele que herdara o franzir de testa do avô, já montava a cavalo com a destreza dos antigos cavaleiros da fronteira. Mas para Elias, o relógio corria de forma diferente. Aos 60 anos, as antigas marcas de batalhas, as noites frias ao relento e o peso invisível da ausência de Clara cobraram seu preço definitivo. Seus passos tornaram-se lentos, a respiração mais curta. Ele já não domava o gado, mas sua presença na varanda ainda era a pilastra que sustentava toda a estrutura daquela família. O último entardecer. A tragédia que anunciaria o fim de Elias não veio de homens ou de doenças, mas da própria fúria da natureza que ele tanto respeitava. Era o final de um outono seco quando um incêndio florestal, provocado por um raio nas colinas altas, desceu a cordilheira empurrado por ventos violentos. O céu tingiu-se de um vermelho apocalíptico e a fumaça densa cobriu o vale. O fogo avançava rapidamente em direção aos estábulos e à plantação principal. Lars e os homens do rancho lutavam desesperadamente na linha de frente, cavando trincheiras na terra. Foi quando um estalo ensurdecedor ecoou, uma das vigas de sustentação do celeiro velho, onde guardavam os cavalos e as sementes da próxima colheita, cedeu sob o calor, ameaçando desabar e prender os animais assustados. Mesmo com o peito castigado pelo cansaço, o velho cowboy não hesitou. O espírito do gigante forjado no trabalho árduo despertou uma última vez. Elias correu para o interior do celeiro enfumaçado. Com os olhos ardendo e a garganta seca, ele usou a força que lhe restava para abrir os portões internos e espantar os cavalos para a liberdade. Quando se virava para sair, uma travessa de madeira em chamas desprendeu-se do teto. Elias empurrou o neto mais velho, que havia entrado para ajudá-lo, livrando o garoto do impacto. A viga pesada atingiu o ombro de Elias, lançando-o ao chão. Ele conseguiu arrastar-se para fora do celeiro antes que a estrutura colapsasse por completo, mas o ar superaquecido e o impacto severo haviam selado seu destino. O silêncio do gigante. Lars e Benjamin o carregaram para a varanda da casa de pedra, longe das chamas que, finalmente, começavam a ser controladas pela mudança do vento e pelo esforço dos colonos. A camisa de Elias estava rasgada, o peito subia e descia em espasmos dolorosos, e seu rosto estava marcado pela fuligem e pelo cansaço extremo. Toda a família se ajoelhou ao redor dele na madeira da varanda. Sarah chorava baixinho, segurando sua mão esquerda. Benjamin, apoiado em sua muleta, mantinha a mão direita no peito do pai, sentindo o coração daquele gigante falhar lentamente. Lars mantinha a cabeça baixa, em um respeito sagrado. Elias olhou para cada um deles.
Seus olhos, embora nublados pela proximidade da morte, transmitiam uma lucidez cortante. Ele não tinha medo. Ele olhou para os campos protegidos, para os netos que continuariam sua linhagem e para a oficina de Benjamim ao longe. A terra não havia secado. A promessa clara fora cumprida. Com um esforço supremo, Elias ergueu levemente a cabeça, olhando na direção do carvalho centenário no topo da colina, onde o sol poente cortava a fumaça em feixes de luz dourada. Um meio sorriso, idêntico àquele dos dias de paz, desenhou-se em seus lábios. A fundação está pronta, sussurrou Elias, a voz sumindo como o estalar de uma brasa que se apaga. Cuidem do chão de vocês. O grande cowboy soltou um último suspiro profundo. Seus olhos se fixaram no horizonte do oeste e seu corpo relaxou. O silêncio que se seguiu na varanda foi interrompido apenas pelo som do vento que soprava as cinzas do incêndio. Elias morrera como viveu, protegendo os seus, de pé contra a tempestade, deixando seu nome cravado para sempre na poeira daquele novo chão. O peso do chapéu e a sombra do carvalho. A fumaça ainda pairava sobre o vale do Oregon quando a família carregou o corpo de Elias em costa acima. Eles o sepultaram sob as raízes grossas do velho carvalho, exatamente ao lado de Clara, onde o vento soprava livre e a vista alcançava as bordas do mundo. Não houve um discurso longo, apenas o som da terra úmida cobrindo a madeira do caixão e o canto solitário de um pássaro nas folhagens. O neto mais velho, com as mãos ainda sujas da fuligem do incêndio do qual fora salvo, segurava o chapéu de couro surrado do avô contra o peito. Com a partida do patriarca, o silêncio na casa de pedra era denso, mas não era um silêncio de derrota. Era o respeito devido a um rei sem coroa que acabará de repousar. O luto transformou-se no combustível que impulsionaria os herdeiros do grande cowboy a erguerem o verdadeiro império daquela família, não um império de ganância, mas de trabalho, ferro e sabedoria. O som da bigorna e o aço do futuro. Benjamim, outrora o garoto que sonhava em domar potros, aceitou plenamente seu destino como o coração de aço do vale. A morte do pai não o afundou na amargura como o ataque dos lobos fizera na juventude, pelo contrário, forjou sua mente de maneira irreversível. Ele compreendeu que a força de Elias não residia apenas nos músculos, mas na capacidade de moldar o mundo ao seu redor. A pequena oficina de ferreiro de Benjamim transformou-se na Companhia Metalúrgica Fronteira. A genialidade de Benjamim estava em unir a resistência bruta do Velho Oeste com a precisão dos novos tempos. Ele aprimorou seu arado mecânico e começou a desenvolver engrenagens para os primeiros moinhos industriais e bombas de água movidas a vapor. Suas mãos, calejadas e queimadas pelas faíscas, costuravam chapas de aço e rebites com a mesma dedicação que seu pai usava para consertar paredes de pedra com argamassa. O neto mais velho de Elias, o jovem que carregara o chapéu sob o carvalho, tornou-se o aprendiz inseparável de Benjamim. O tio lhe ensinou a ler as chamas da forja, a entender o ponto de fusão do metal e, acima de tudo, a nunca dobrar a espinha para a injustiça. Embora andasse apoiado em sua muleta de madeira, Benjamim erguia-se como o homem mais formidável de todo o condado. As letras da fronteira e a lei do vale. Enquanto Benjamim construía o alicerce físico da nova era, Sara moldava o espírito da comunidade. A professora, que herdara a inteligência e a precisão do pai, recusou-se a deixar que as histórias do Velho Oeste se perdessem na poeira do progresso. Sob sua liderança, a pequena escola de tijolos vermelhos expandiu-se e tornou-se a primeira biblioteca e conselho comunitário da região. Sara era a voz da razão. Quando disputas de terras ameaçavam derramar sangue, como nos tempos cruéis de Silas Vance, os colonos não recorriam mais aos revólveres no salão, eles iam até a varanda de Sara. Com uma xícara de café nas mãos e um olhar firme que desarmava qualquer valentão, ela arbitrava os conflitos com justiça implacável. Seu marido, o xerife, eventualmente aposentou o distintivo de estrela para vestir a toga de juiz distrital. Juntos, eles garantiram que o vale se tornasse um refúgio seguro para as famílias que fugiam da miséria do leste. Sara fez questão de registrar a história dos pioneiros em diários meticulosos, garantindo que o nome de Elias, a tragédia da ferrovia transcontinental e a resiliência de sua família fossem imortalizados nas páginas do tempo, ensinando às novas gerações o preço da terra em que pisavam.
O horizonte infinito. Os anos correram, transformando décadas em memórias. O rancho outrora isolado fundiu-se aos arredores de uma cidade próspera que, por votação unânime dos cidadãos, foi batizada de Eliasville. Lars, já com os cabelos brancos como a neve que um dia castigou o antigo rancho, continuou administrando as terras de cultivo até seu último suspiro, garantindo que o trigo jamais deixasse de ondular com o vento. O legado do cowboy de 1,70 m não se perdeu. Ele não estava em cofres ou em contas bancárias, mas nas vigas de aço produzidas pelas fábricas de Benjamin, nas leis justas redigidas pela pena de Sarah e no respeito profundo pela terra que corria nas veias de seus netos e bisnetos. A fundação de fato estava pronta, construída sobre sangue, suor, luto e amor absoluto. E enquanto o sol se punha no oeste, banhando Eliasville em uma luz dourada, a sombra do grande carvalho na colina estendia-se como um manto protetor sobre a eternidade daquela família. O crepúsculo de Eliasville. As décadas têm uma maneira silenciosa de cobrir a terra com a poeira do esquecimento, mas no Vale do Oregon, o tempo parecia curvar-se diante da memória. A antiga cidadezinha de fronteira transformará-se em um polo pulsante de ferrovias, comércio e colheitas fartas. As chaminés das fundições da Companhia Metalúrgica Fronteira erguiam-se ao longe, e o apito dos trens agora cortava o ar que, um dia, ecoara apenas o uivo dos lobos e o som de disparos no salão. A perseverança dos filhos e netos de Elias havia vencido o destino. Eles não apenas sobreviveram, eles moldaram o futuro. Mas no topo da colina mais alta do vale, onde o vento soprava sem as amarras do progresso, o ritmo do mundo moderno silenciava. Ali, a realidade era outra. 2 cadeiras na varanda. Benjamin, agora um homem de cabelos completamente brancos e mãos marcadas por cicatrizes profundas de queimaduras de forja, caminhava lentamente com o auxílio de sua bengala de jacarandá. Ele já não tinha forças para erguer a marreta contra a bigorna, mas sua mente continuava tão afiada quanto o aço que refinara a vida inteira. Ao seu lado, Sarah mantinha os mesmos olhos firmes do pai, embora as rugas ao redor deles contassem as histórias de todas as perdas que o tempo lhe impusera. Eles se sentaram na varanda da velha casa de pedra, a estrutura original que Elias erguera com argamassa 3-para-1 e hastes de ferro. O silêncio entre os dois irmãos era preenchido por uma melancolia mansa, aquela saudade que não fere mais com a crueza do início, mas que pesa no peito como uma névoa de outono. Olhe para eles, Sarah, sussurrou Benjamin, apontando com a bengala para o pátio abaixo. Lá embaixo, o neto mais velho de Elias, que agora liderava os negócios da família, orientava os operários a descarregarem um novo maquinário térmico. Ele usava, orgulhosamente, o mesmo chapéu de couro surrado e envelhecido que pertencera ao avô. Mais além, a bisneta de Elias, uma menina de pouco mais de 5 anos, corria entre os canteiros de flores colhendo margaridas silvestres. Ela ria alto, e cada vez que jogava a cabeça para trás, o formato de seu rosto e o brilho de seu olhar faziam o coração de Benjamin errar uma batida. Ela tem o sorriso da Clara, disse Sarah, com a voz embargada, limpando uma lágrima solitária que teimava em descer por sua bochecha. O mesmo sorriso que nossa irmã tinha quando o sol batia no rosto dela. A linha invisível do tempo. A vitória da família carregava essa tonalidade cinzenta. Cada conquista, cada arado patenteado, cada linha de trem que trazia riqueza para a cidade era um monumento erguido sobre a ausência. Eles sabiam que o império de dignidade que construíram custará caro. Custará a juventude de Elias, gasto em fugas e reconstruções, custará o sopro de vida de Clara, levado cedo demais por uma febre impiedosa em uma noite de tempestade. Os netos de Elias cresceram ouvindo as histórias do avô que enfrentará mercenários com um colte e que costurara paredes com as próprias mãos, sabiam da tia Clara. A mulher forte que domava a lida com o gado e cuja doçura mantinha a família unida nas cinzas. A perseverança da linhagem vinha dali. Eles não ousavam falhar, pois falhar significaria tornar em vão o sacrifício daqueles que ficaram enterrados no chão. O último brinde ao horizonte. Quando o sol começou a esconder-se atrás das cordilheiras do oeste, tingindo o céu com tons de bronze, violeta e um vermelho que lembrava o fogo dos antigos dias, os irmãos levantaram-se. Apoiando-se um no outro, caminharam a passos lentos até o topo da colina, sob a copa imensa do carvalho centenário.
Ali estavam as 3 sepulturas, lado a lado, cobertas pela grama verde e bem cuidada pelo sueco Lars, que também já descansava ali perto. A lápide de Elias, simples, robusta e eterna como uma rocha de fundação. A de Clara, adornada por flores silvestres que renasciam a cada primavera. Benjamin tirou do bolso uma pequena garrafa de uísque antigo. Derramou um pouco do líquido sobre a terra de Elias e depois sobre a de Clara. Sara aproximou-se e colocou o ramo de margaridas que a bisneta havia colhido sobre o túmulo da irmã. Nós cuidamos do chão, pai, disse Benjamin para o vento, com a voz trêmula, mas carregada de um orgulho profundo. A terra não secou. A promessa foi cumprida. O vento da noite soprou forte, balançando as folhas do carvalho em um sussurro longo, como se o velho cowboy e a filha caçula estivessem, de alguma forma, respondendo. Havia uma tristeza incurável na certeza de que Elias e Clara nunca viriam a grandeza do que seus sacrifícios geraram. Eles nunca conheceriam os bisnetos, nunca viriam a cidade que levava seu nome. Mas enquanto a escuridão da noite abraçava o vale e as luzes de Eresville começavam a se acender uma a uma lá embaixo, como estrelas caídas na terra, Sara e Benjamin sorriram no escuro. A melancolia sempre faria parte daquela família, tecida na própria fundação de suas vidas. Porém, a perseverança era o legado definitivo. O grande cowboy e sua filha sorridente não estavam mais ali, mas enquanto houvesse um pedaço de aço moldado na forja ou um grão de trigo crescendo no vale, a história deles continuaria viva. Narrada para sempre pelo eco do vento na imensidão do oeste.